Quero fazer das palavras da pastora Sandra as minhas palavras, né? A gente precisa das férias, mas a igreja faz muita falta mesmo. E graças a Deus tivemos umas férias bastante abençoadas, meio que um retorno assim lá no passado, no comecinho das nossas férias, saímos com toda a família e mais os agregados, né? Tivemos um começo de férias lá em Epitácio, depois passamos por Campo Grande, na formatura que a Maressa esteve se formando, né? Agora temos uma pediatra, que é membro da igreja também, mas está lá ainda em Campo Grande, fazendo mais uma, eles chamam de subdinel. E aí todos nós fomos, Felipe, a Kate, o Isaac, e fomos lá para Epitácio, ficamos uns dias lá muito gostosos. Depois Felipe teve que voltar, e encontrando amigos, e foi no final das férias, irmãos, que eu fui assim motivado a falar sobre esse tema. Férias mesmo vai ser só no céu, amém? E vou dizer por quê. Coisa de Deus. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo de número 17. A Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje. Eu também estou trabalhando. A grande realidade que nós temos, irmãos, é que nós vivemos uma vida de trabalho, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. Uma das expressões que a Bíblia diz, que Deus trabalha para todos aqueles que neles confiam. Mas sabe o que Satanás fez? Ele falou: já que Deus está trabalhando, eu também não vou descansar não. E há uma expressão que eu acredito que, como Satanás citou o Salmo 91 para Jesus, eu creio que ele sabe da realidade do Salmo 121, o versículo de número 4, que diz assim: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Amém, igreja? Ele está sempre alerta. Salmo 121, 4. Por conta disso, e por um alvo a ser alcançado na vida de todo ser humano, por parte daquele que em João 10 é chamado de o ladrão, e ele veio senão para matar, roubar e destruir, é que realmente o descanso, a proteção total, nenhuma preocupação, vai ser uma realidade nossa no céu. Eu estou dizendo isso porque nessas nossas férias, por exemplo, eu fui visitar um amigo, e ele pegou e me chamou para pregar. Prega aqui na igreja, não é? Meu irmão precisou de algumas necessidades por conta da sua saúde, eu tive que estar com ele em alguns momentos, não é? O Isaac ficou doentinho lá um dia e meio. Então tudo, irmãos, deixa a gente assim, quer descansar, mas muitas vezes as circunstâncias da vida não permitem aquele repouso total. Mas foi muito restaurador as férias. Eu estou muito agradecido a Deus, porque pudemos, com todos os momentos em que tivemos que trabalhar, mas mesmo assim houve um repouso, houve um descanso. Mas espiritualmente, irmãos, espiritualmente, o descanso mesmo, as férias que todos nós precisamos, só vai acontecer no céu. E eu separei um caso da Bíblia, para nós encararmos essa realidade, que é o caso daquele homem que tinha um filho que foi acometido por um espírito mau, que causava-lhe surdez e mudez, ou melhor, ao contrário, é isso mesmo, surdez e mudez, porque a mudez é resultado da surdez, né? Olhe comigo, irmãos, para que nós pensemos nisso, que nós vamos descansar mesmo, nós vamos estar tranquilos mesmo, só no céu. Olha que realidade é essa, de Marcos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 17, a Bíblia vai nos trazer exatamente um caso conhecido
que todos nós já vimos, já passamos por esta passagem bíblica de Marcos 9, mas eu quero chamar a atenção hoje para a igreja sobre algo que nós temos que estar alerta com relação a isso. Algumas verdades extraí desse texto, diferente da última vez que estive ministrando, já ministrei algumas vezes nesse texto, mas eu olhei para ele, pensei nisso, falei assim, olha, descanso mesmo só vai ser no céu. Olhe comigo, irmãos, a partir do versículo de número 17 de Marcos 9. Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estareis com vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, preste atenção nisso, irmãos: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Respondeu: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes, outro detalhe que eu quero chamar a atenção para os irmãos, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, perguntou Jesus, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe-o e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou pela mão, levantou ele e ele ficou de pé. Vamos aplaudir ao Senhor por esse maravilhoso texto, irmãos. Queridos, que inimigo é o inimigo, né, irmãos? Eu achei algo sobre, fazendo uma percepção assim, ó, o guarda de Israel não dorme, meu pai trabalha até agora. Aí tem um versículo que mostra como a gente realmente não tem descanso no tocante à nossa vida espiritual. Olhe para o que diz Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 10. Isso aqui é impressionante, irmãos. A Bíblia diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eu fiquei pensando assim, falei, que esse Satanás fica acusando a gente diante de Deus, e ele não dorme, já que Deus não dorme, ele fica lá. Eu queria saber qual é o assunto, irmãos. O que é? A gente dá muito bola fora, eu sei, vamos ficar aqui entre nós, mas a Bíblia diz que Satanás fica acusando dia e noite, e eu fico imaginando Deus, com a paciência dele, o onisciente, ouvindo isso. Mas é muito bom sabermos, queridos, que há uma intenção do maligno em volta de todos aqueles que fazem uma declaração de fé em Cristo Jesus, ou de todos aqueles que potencialmente ainda haverão de fazer essa declaração de fé. Quero dar um recado para você que anda meio titubeando, mas vem à igreja, mas não se engaja assim. Há uma leitura do inimigo, de qualquer forma, criar engodos em volta de você, para que você nunca tome uma decisão radical por Cristo, equivalente à posição radical que Cristo tomou por você. Cristo radicalizou em nossa direção, morrendo e ressuscitando por nós.
assumindo todos os meus, todos os teus pecados. E há uma estratégia do inimigo de fazer com que nós soframos de uma das coisas que ele consegue fazer: mudos e surdos, ou ao contrário, surdos e mudos. Realidade desse texto. Eu estava olhando para esse texto me chamou a atenção, quando eu fiquei pensando assim, olha, puxa, Jesus dizendo, olha, meu pai trabalha até agora, eu estou trabalhando também. Por quê, Senhor? Porque nós precisamos desse labor de Deus em volta de nós. Deus, Ele não faz isso porque Ele precisa. Quem precisa de um Deus que não dormita, do guarda de Israel que não dorme, somos eu e você. Aí de repente nós temos um caso específico, onde aparece mesmo como nós não podemos jamais entrar em um processo de repouso total, não se preocupar com nada, porque isso é impossível aqui. É impossível aqui. Há uma promessa de um dia que nós estaremos totalmente livre de todas as coisas, e se Deus me der a oportunidade, quero falar sobre essa promessa, pelo menos citá-la aqui para todos vocês. Mas vamos olhar para este caso específico, irmãos. Um homem desesperado, com o seu filho endemoniado, e um endemoniamento muito peculiar. Um menino. A pergunta que Jesus faz é: desde quando? Olha como nós não temos como descansar, jamais, espiritualmente falando. Aquele homem diz para Jesus que aquele menino foi atacado desde a sua infância. Daí esta preocupação da pastora, daí a preocupação da igreja, em fazer com que os nossos filhos sejam envolvidos com todas as garantias da palavra de Deus, para que todos estejam dentro da promessa de Deus, de que o maligno não pode nos tocar, amém? Olha a sua responsabilidade, pai, olha a sua responsabilidade, mãe, olha a sua responsabilidade, igreja. Não podemos brincar de uma programaçãozinha legal, não. Aqui está sendo dito o que é preciso ser dito. Nós não podemos descansar nesse tempo em que há uma intenção do inimigo de provocar espiritualmente nas pessoas uma mudez e uma surdez. Ao contrário, uma surdez e uma mudez. Quando Jesus fala até quando, desde quando, eu falo assim, ó, desde a sua infância. Isso tem que nos alertar, não é brincadeira, irmãos. O inimigo não brinca de ser inimigo. Os pais não podem brincar de serem crentes com seus filhos. Os filhos não podem brincar de serem crentes desde a infância. Isso tem que nos trazer um temor e um tremor e um alerta muito grande. Um alerta muito grande. O inimigo que na contramão de Deus, olha, vai vendo, o guarda de Israel não dorme, ele também não dorme. O pai trabalha até hoje, Jesus fala, eu também estou trabalhando, e está lá o inimigo acusando a gente dia e noite, e não há o que a Bíblia diz, qual é o assunto dele. E aí, o apóstolo Pedro, quando chega no capítulo 10, quando ele vai entrar na casa de Cornélio, ele fala assim, bem vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Fica, Pedro, só agora que você viu isso? O inimigo também não faz acepção de pessoas. O inimigo não faz acepção de pessoas. Desde quando? Quando Jesus pergunta, ele fala assim, desde a sua infância. E qual foi a crise ali, irmãos? A crise é que aquele homem desesperado vai na direção certa, mas ir na direção certa não lhe deu garantia, por conta de uma realidade que pode ser a minha e a sua realidade. Ele encontra 9 discípulos de Jesus, 3 discípulos haviam subido com Jesus no Monte da Transfiguração,
E aquele homem tem então o primeiro desafio da vida dele, que é o meu e o seu desafio, de muitas vezes depender de pessoas que não, na maioria das vezes, pouco vai poder fazer alguma coisa por nós. Ele procura os discípulos de Jesus. Jesus pergunta para ele, ele diz: olha, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui, mas os seus discípulos não puderam fazer nada por ele. Olha que decepção, irmãos, uma realidade nua e crua. Por que nós devemos estar alerta? Porque, irmãos, a igreja não pode ser impotente diante das crises de pessoas que a procuram. Quando chega aqui, nós precisamos ter o antídoto certo para estimular, para serem canais de bênção, de cura e de libertação na vida daqueles que nos procuram. Amém, igreja? É muito triste isso. A Bíblia diz que aquele homem diz para Jesus, quando você olha aí para o versículo 18, e esse, onde quer que o apanhe, despedaça, ele espuma e range os dentes, e vai defiando, e eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Há uma reação de Jesus que tem que mexer comigo e com você. Quando Jesus então diz: ó geração incrédula. Depois que Jesus tem um diálogo com aquele homem, desde quando o homem diz que é desde a infância, você vai ver isso no versículo de número 21, o que o inimigo cria naquele jovem, uma situação de autodestruição, ora ele cai na água, ora ele cai no fogo, o que aquele jovem sofria de uma surdez e de uma mudez. Jesus então diz: ó geração incrédula. Por que que Jesus diz geração? Eu estava olhando para esse texto e falei assim: se os próprios discípulos dele, que seguiam Jesus, treinados, preparados para aquela situação, estavam lhe faltando o principal ali para eles desenvolverem, para eles serem úteis naquele instante, diante do inimigo que fica fazendo mal dia e noite, diante do inimigo que também não faz acepção de pessoas, e que causa algo que você tem que saber, que se por acaso ele não está tendo vantagem sobre você nessa questão, a questão de você não estar ouvindo, e consequentemente você não está falando, você não está ouvindo o que precisa ser ouvido, e você não está dizendo o que precisa ser dito. Para mim me chamou muita atenção a especialidade desse demônio na vida deste menino. Era um demônio de surdez e de mudez. A Bíblia diz que Jesus então disse: ó geração incrédula. Eu fiquei olhando para isso e falei assim: por que Jesus dá essa dura em todo mundo? Por que ele não fala diretamente para os seus discípulos? Estou fazendo menção do versículo de número 19. Eu fiquei pensando, esse é o nosso problema. Os discípulos talvez fizeram várias declarações ali. Os discípulos talvez usaram os termos que se faz diante de uma situação de endemoniamento. Mas a Bíblia diz que eles não puderam resolver o problema. E quando Jesus vai dar o diagnóstico, ele vai falar de algo que a gente precisa ter atenção nisso. O que Jesus diz, irmãos? Olhe para o versículo de número 19. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Eu olhei para isso e percebi por que Jesus estava falando de um problema geracional. Por causa dos próprios discípulos dele. Os discípulos não deveriam estar tendo dificuldade naquela situação, mas eles estavam sofrendo de um mal que pode ser meu e o seu, a incredulidade.
Você tem uma fé que precisa ser exercitada, mas você muitas vezes não acredita que isso é possível. Você precisa viver o que você diz que crê. Por quê, irmãos? A força do inimigo aumenta quando nós temos uma fé que vai diminuindo. O inimigo se aproveita dessa situação. Uma fé que te leva a mudar o seu discurso e as suas atitudes. E quando isso se ausenta de nós, qual é a expressão que Jesus diz? Até quando vos sofrereis? Isso traz sofrimento. Muitos dos sofrimentos que você tem é uma falta de um desenvolvimento, de um exercício da fé que Deus te deu para você enfrentar essa situação. Jesus não falou que aqueles discípulos não puderam expulsar o demônio porque não foi ao monte junto com ele. Não, Jesus detecta ali um problema geracional, porque eu percebo que Jesus pode ter raciocinado assim: se os meus discípulos não conseguiu resolver, como será que está essa geração? Daí que Jesus então diz, fala, olha, o problema é você desenvolver a sua fé. O problema aqui está em incredulidade. E qual é as consequências disso? O poder do inimigo cresce, o sofrimento nos invade, e as pessoas começam a duvidar do poder de Deus. Você percebeu a expressão deste homem? Olhe quando ele fala para Jesus assim, ó, Senhor, versículo de número 22, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes, você percebe que Jesus repete de novo essa expressão? O que esse homem está demonstrando aqui? Ele está duvidando, Senhor, olha, os seus discípulos não puderam, a situação desse menino é uma situação difícil, o inimigo o ataca desde a infância, se o Senhor pode, é daí que sai então a expressão do lábios de Jesus, que nos compromete mais ainda, quando Jesus diz assim, se podes, se eu posso, diz Jesus, aí Jesus nos coloca diante do maior de todos os desafios, e aí irmãos, devemos buscar a Deus para isso, devemos estar mesmo conhecendo cada vez mais esse Cristo, que nos coloca diante dessa situação constrangedora. Quando Jesus fala no versículo de número 23, se podes, pergunta para o homem de novo, aí diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. Irmãos, que maravilha é essa, mas que perigo é esse? Sabe o que está acontecendo? O que você crê, pode estar acontecendo na sua vida, e muitas vezes você tem fé, que te leva à derrota, que te leva a confiar em mentiras, a crer em mentiras, fé que te faz ter medo, e como esse pastor aqui já disse várias vezes, uma frase de efeito, medo é fé no inimigo. Impressionante como Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Então tem muitas coisas que está acontecendo na sua vida, porque é assim que você crê. É por isso que é necessário buscar esse Cristo, é por isso que é necessário ter intimidade com esse Deus, para saber como eu vou crer. É impressionante como Jesus então deixa bem claro isso. Cuidado, tudo é possível ao que crê. Irmãos, aí vem este homem, olha, por que a gente não deve sair do estado de alerta? Olha esse homem, irmãos, rasga o coração dele diante de Jesus, que eu creio que é isso que Cristo quer de cada um de nós, quer que nós sejamos assim. Eu me identifico muito com esse homem, porque Jesus diz para ele, Jesus o desafia, tudo é possível que quê? Olha no versículo de número 24,
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. A declaração dele, irmãos, mas a declaração dele é mais profunda um pouco. Ajuda-me na minha incredulidade. Misericórdia. Sabe o homem que eu creio, eu vejo aquele homem assim tentando dar uma resposta que Jesus quer ouvir, mas o seu íntimo tem as outras convicções. Sabe assim, não parece comigo, não parece contigo. Muitas vezes nós gostaríamos que as coisas não fossem assim, mas dentro de nós há uma incredulidade, há uma autopodação, há um pessimismo, há um desânimo, que parece eu queria, mas não consigo. Diante de uma situação dessa, irmãos, Jesus negocia o inegociável. Aqui os evangélicos caem por terra, né? Porque nós todos caímos por terra, porque Jesus aqui, diante daquela declaração daquele homem, fala: Senhor, eu queria crer diferente, eu queria crer mais. Jesus abre mão daquilo que talvez você não creu? Aí não resolve porque não crê. Olha o que Jesus faz, olha o que Jesus está pronto para fazer. Por que então que o guarda de Israel não dorme? Por que Deus trabalha até agora e Cristo também trabalha? Porque Ele conhece a minha e a sua limitação. É Ele que pode dizer para você: olha, a sua fé pode na sua avaliação ser pequena, mas eu estou aqui e vou te ajudar a vencer a sua batalha. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Eu me identifico com esse homem. Ele clama com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Jesus então, depois de colocar aquele homem diante daquele desafio, tudo é possível que crê, aquele homem então dá uma demonstração de como nós mesmos não devemos ficar de maneira nenhuma saindo do modo de alerta. Quando aquele homem rasga o seu coração, Jesus não faz questão daquilo que talvez eu e você poderíamos fazer, que era apenas ficar no eu creio, né? Eu creio, então se você crê, a coisa vai acontecer. Então isso parece que é fé na fé. Cuidado com a fé na fé, cuidado com a fé na palavra. Não, a fé tem que ser direcionada diretamente para aquele que é o autor e consumador dela, Jesus Cristo. Aí, queridos, é maravilhoso demais isso. Quando Jesus ouve o coração daquele homem, o rasgar da voz daquele homem, ele liberta o garoto. Olha comigo para o versículo de número 26, irmãos. Olha que coisa linda está aqui no versículo de número 26. O Espírito, vamos ver o 25. Quando Jesus desafia aquele homem, aí Jesus olha, percebe que ali está criando-se aquela expectativa. Então Jesus faz a obra completa. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo, mais uma vez, isso aqui tem que ficar te incomodando, espírito mudo e surdo. Uma das estratégias do inimigo, deixar você calado, deixar você surdo, para não ouvir as coisas que Deus quer que você ouça. Espírito mudo e surdo, saia imediatamente. A Bíblia vai dizer para nós isso: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. É uma obra completa, é uma obra feita por Jesus, não é uma obra feita com promessas religiosas e com barganhas de que você fizer isso, Cristo vai fazer isso. Não, Jesus quer fazer uma obra completa e Ele faz essa obra completa. A Bíblia então diz que o espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, e a ponto de muitos dizer: ele morreu.
Olha aqui, irmãos, percebe como a geração estava incrédula ali? Cuidado com as aparências da realidade. Tem coisas na sua vida que parece que não tem mais jeito, não é? A morte faz isso. Cuidado então com com o que está diante dos seus olhos e o que Deus está querendo mostrar diante dessa situação. Aquele menino estava morto, igreja? Aquele menino não estava morto. Ele parecia, mas não estava. Eu espero que o Espírito mexa com você nisso. O que as aparências têm criado realidades para você que não é a verdade. Aquele menino não estava morto. Então tome muito, muito cuidado com as aparências. Jesus então deixa bem claro que nós podemos cair numa armadilha como essa, a armadilha das aparências. Você já decretou algumas coisas que Deus não decretou ainda. Você já desistiu de coisas que Deus não desistiu ainda, porque o guarda de Israel não dorme. O Senhor está trabalhando nessa situação. O Senhor vai te trazer o que Ele trouxe aqui. Olhemos para o texto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele levantou. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Que maravilha, irmãos, que maravilha. Eu quero então que você pense aí, o que Cristo precisa fazer na sua vida, diante da realidade que você está enfrentando. Gente, não vai dar para descansar aqui, é uma luta todos os dias. Como eu prometi para vocês, o descanso está lá em Apocalipse capítulo 21, 4, quando a Bíblia diz assim: e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém, irmãos? Descanso e férias total, integral, é lá no céu. Só aqui o guarda de Israel não está dormindo, porque ele sabe, ele está alerta em volta de você. O Pai trabalha com Cristo até agora. Por quê? Porque eu e você precisamos sair dessa situação de um engodo espiritual, onde não estamos ouvindo, consequentemente não estamos falando. As aparências têm nos enganado, mas Jesus entrou nessa causa. Jesus está nos despertando hoje para isso. Está querendo nos levantar, nos colocar em pé, para desfazer toda e qualquer engano que tem em volta de nós. Chega de surdez, chega de mudez, chega de ficar parecendo que já está derrotado. O Senhor quer mudar essa realidade, porque Ele não descansa. O guarda de Israel não dorme. Deus está trabalhando até agora, e Jesus também. Férias só no céu. Quantos aqui precisam ser, de uma maneira muito poderosa, se posicionar onde Cristo quer que você esteja, de pé diante dos desafios da sua vida?